VPEC, o programa Papo de Bíblia. Apresentação Pastor Costa.
Boa noite, queridos. Mais um programa Papo de Bíblia, começando um pouquinho de atraso hoje, né, pastor Costa? Que a gente teve um problema técnico aqui. Mas já estamos aqui, galera. E hoje o assunto ele é um pouco até complexo, né, pastor Costa? Delicado, né? Delicado, bastante delicado. Envolve duas áreas, né, pastor? E Edmar. Isso. Não, quem vai apresentar o pastor eu sou eu. Eu só tô citando. Você não começa, não. O pastor é meu convidado. Eu vou tomar a vez dele. Ele fica... Não adianta vir com os dois pés, não, porque quem vai arrombar a porta sou eu. O pastor Edmar hoje é meu convidado. Tá bom. Mas eu acho muito delicado, porque ele anda tanto numa área mais psicológica e dentro da Bíblia, principalmente. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai falar. Hoje a gente vai falar de maldição, mas eu quero dar o meu boa noite a você, que está aí mais uma vez com a galera, com a gente aqui ouvindo e participando. E eu queria frisar muito para vocês estão participando um pouco, não está ajudando, né, pastor? Na divulgação, porque quando você... Não está apertando o sininho. se inscreve lá no inscreve. canal e participa, deixando o seu comentário. Isso. YouTube, ele vai... E fazendo perguntas, né? Chegue mais longe no nosso programa e ajude outras pessoas. Está indo a Santa Catarina, a Manaus, já está indo, mas... A gente o missionário Everaldo, né? Tá lá isso aí, Manaus. Mas então, eu vou deixar, então, como ele é muito ciumento, né? O pastor Costa, que já dá o boa noite, e fazer a apresentação do nosso amado pastor Admar. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, obrigado por você estar nos acompanhando. Quero mandar de imediato um beijo para minha namorada, minha amante, minha amiga, minha colega, minha parceira, minha esposa, Gedália. Um beijão para você, Gedália, querida. Ele vai te levar para jantar hoje. Não, 4 de abril. 4 de abril ela vai almoçar com a gente. Sabe quem a convidou para pagar o almoço? Pastora Rosana e pastor Geraldo vão pagar o almoço para a Gedália no dia 4 de abril, no aniversário dela. Opa! E eu vou estar junto, né? Claro. O almoço é para ela, mas eu vou estar junto. Mas vamos lá. Obrigado por você estar e quero dar um abraço aqui, mandar um abraço para o meu pastor Orvalino, que ficou de vir para o nosso programa, mas sabe como é que é? Pastor, ele pastoreia 2 igrejas, quase não tem tempo. Toda vez que ele planeja, aparece um compromisso, aparece um evento que ele precisa participar. Mas, mais uma vez, pastor Orvalino, estamos contando com o senhor aqui, presidente da Ordem, e hoje eu convidei um amigo, meu pastor, meu amigo e secretário executivo da Ordem de Pastores Batistas Belfor Roxense, pastor Admar Moura. Dá o seu boa noite, pastor. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, né, junto com vocês. Obrigado, pastor Costa, o presbítero Edilson, pelo convite aí, pela acolhida. E nós estamos aqui para conversar um pouco, né, e a gente debater dentro desse tema aí, meio polêmico aí, um pouco meio complexo, né? Sim. Mas que o Senhor vai estar nos orientando e vai ser de grande proveito para todos nós. Pastor, fala para a gente qual é a sua igreja. Eu sou pastor, membro na Igreja Batista Jardim da Prata, no posto 13, ao qual o pastor presidente, pastor Rodrigo Muniz. Ótimo. Rodrigo Muniz. Pastor, então vamos levantar essa bola aqui hoje, irmãos. Mas peraí, é lá que tem um seminário, não é isso? Sim, o Seminário Teológico Batista Belfor Roxense. Isso é bom, hein? Ele hoje é o diretor. O pastor Rodrigo, diretor-geral, né? Tem lá o nosso vice-diretor Gabriel Maranhão e diretor acadêmico Carlos Oliveira, né? Bacharel em Teologia, que vai passar pelo concílio agora, dia 2 de abril. Maravilha, maravilha. Isso aí. E o pastor, professor lá, pastor André Sena também, Pastor né? André Sena, nosso professor. Eu tive o privilégio de ser aluno dele no seminário e agora está meditando lá no seminário da nossa igreja. Que maravilha. Pastor, o senhor conhece o José Antônio Raia? José Antônio Raia, gente nosso amigo, finíssima. Está mandando boa noite para o senhor no chat. Ô, pastorzão, boa noite aí, pastor Zé. Deus abençoe. Pastor, vamos lá então. Pastor Zé, um beijão, hein, no coração. Pastor Raia, meu amigo. Vamos falar sobre maldição, porque a maldição é algo que a gente tem que estar um pouco preocupado em todas as áreas, né? Sim. Porque a gente pode, talvez por uma questão de desobediência, atrair para a nossa vida, biblicamente, não é? E a gente tem respaldo bíblico para isso. A gente vai abordar isso também essa noite. O pastor Edmar, com muita propriedade, eu tenho certeza que vai falar sobre isso também. Mas a gente tem a situação de pessoas, pastor, antes da gente entrar nessa situação, pastor Costa, sobre palavras que são ditas
no intuito de lançar maldição sobre outra pessoa. Isso aí, como é que funciona isso, tanto no campo bíblico, quanto no campo da psicanálise? Não, eu quero começar propriamente com a Bíblia, com a palavra de Deus. Né? O nosso programa é Papo de Bíblia. Papo de Bíblia, isso aí. Então a gente tem que falar o que a Bíblia diz a respeito disso. Claro que nós vamos falar na questão psicanalítica. Por eu ser psicanalista clínico, eu vou ter que falar disso. Mas eu não vou falar da psicanálise propriamente dita. Eu vou falar de experimentos científicos que foram feitos com pessoas específicas e detectaram algo que a Bíblia diz. Né? Não que a Bíblia precise de respaldo da ciência, mas a ciência comprova o que a Bíblia diz. Mas, para começar, eu quero citar Provérbios, capítulo 10, e a gente vai trabalhar bastante Bíblia hoje. Eu quero citar Provérbios, capítulo 10, versículo 11, que diz o seguinte: a boca de um homem justo é fonte de vida, né? Mas a violência cobre a boca dos perversos. Quando a gente fala de boca, a Bíblia, quando fala de boca, de língua, está falando do que a gente fala. Está falando da nossa fala. Perfeito? Uhum. E toda fala não começa na língua. A língua é o órgão que produz a fala, mas não começa na língua. Jesus falou isso para Pedro, né? O que Quando ele exteriorizava, você só fala porque o que contamina é o que sai. O que está no coração. Que nós vamos ver isso daqui a pouco. Sim. Em Mateus 15, 19, quando Jesus vai dizer que é do coração que procede o adultério, a mentira, a fofoca, verdade, uma série de outras coisas. Rapidinho aqui, irmão Omar, lembra dele? Irmão Omar. Falecido, né? Falecido. Ele falava assim, tem um dito popular que diz que o peixe morre pela boca. Ele falava assim, mas não. O peixe morre pelos olhos. Porque ele olha primeiro e cobiça. Depois é que ele vai ter o desejo Davi, de né? vontade. Davi olhou, e cobiçou. levou pro coração. Isso aí. Uma mente. Não. Se a gente retroceder, boa observação sua, verdade. mas começou bem. Boa observação. A gente vai lá em Eva, capítulo 3 de Gênesis, diz que Eva viu que o fruto era belo e bom para se comer. Mas ela não pecou antes. E apto para fazê-lo igual a Deus. Mas ela não pecou quando comeu o fruto? Calma aí, vai devagar. Mas ela viu. Pula essa parte. Ela viu. Então, quer dizer, não cobiçou. É o peixe que morre pela boca. O peixe morre pelo olho. Davi se prejudicou e muito por causa do que viu. Envolveu e tal. Então, Provérbios está dizendo aqui, Provérbios 10, 11, que a boca de um homem justo, ou seja, ele só fala coisa boa que produz vida. Agora, o ímpio, o perverso, o mal, só produz fala só faz fala que produz morte. Então, as palavras têm um poder de vida ou de morte. Ao contrário, de vida, direita, né? E de morte, esquerda. Uhum. Porque eu fiz de vida, não. De vida, direita. Confundi os de lados morte, aí. Esquerda, confundi. Quando o texto cita, eu vou até já deixar o pastor Admar falar um pouquinho, que você falou. Convidado é que tem sim, que falar, né? E quando a gente lê o texto, ele fala que a boca do ímpio ela produz isso, que na realidade não é a boca, porque é do coração que se procede todas as intenções, né, e desejos da alma. Se bem que coração aí nas escrituras não é o órgão não, cardíaco. Sim. Coração nas escrituras tem a conotação do ser interior, porque naquela época não se conhecia a mente como se conhece hoje, e não se sabia que quem comanda todo o organismo é o cérebro. É do cérebro, é da mente que saem os maus pensamentos e tal, mas que para aquele povo era o coração, o porque órgão. Davi até fala, e quando ele cita que ele vai falar dos sentimentos que tinha dentro dele, ele fala assim, eu sou esquadrinho os meus rins, por causa do filtro, e na realidade não é. Exatamente. Então, mas voltando aqui, quando cita o ímpio, que a boca dele é maldade, é confusão e procede tudo isso,
Mas a gente vê que tem pessoas que, na realidade, não são cristãos, mas não tem esse tipo de sentimento, de palavra. Então, o que o texto, na essência, ele quis dizer com isso? Que tipo de pessoa é essa? Porque, às vezes, a gente vê pessoas que não é cristã, que não lança tanta maldição, não fala tanta besteira, quanto um crente fala para um filho, fala para um outro irmão, ou tem esse desejo, exterioriza isso, porque o perigo é quando exterioriza. A gente pode partir do princípio da lei moral, né? Que Deus, ele comunica, né? Os atributos comunicáveis de Deus, o sentimento moral, o discernimento de o certo e do errado, isso cada um de nós temos dentro de nós. Agora, aí o irmão, o presbítero, citou uma coisa muito interessante no início. Ele falou a questão da obediência. Foi isso? Isso. Ele falou a questão da obediência. Aí, em Deuteronômio, capítulo 11, versos 26 a 28, diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno para seguirem outros deuses que vocês não conheciam, ou seja, outros caminhos. Então, quando você parte para de uma forma natural ou por escolha de segmentos, de pensamentos, você acaba se afastando de Deus, você começa a ter a perca dessa noção de discernimento moral. Do que fazer, do certo e do errado. E isso acaba afetando. A desobediência atrai o mal. Atrai o mal. O caminho isso mal, aí, aquela pessoa que confessa Cristo como único suficiente Salvador, e ela perde esse discernimento momentâneo. Mas a palavra diz, né, lá em 1 João capítulo 1, verso 9, diz: se confessar os nossos pecados, né, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados, né? Então, essa coisa da consciência. Porque nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Não é isso? Nós confessamos. 1:13. Isso aí, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito Santo que nos dá o discernimento quanto a essa questão do certo e do errado. Mas aí o irmão também citou a questão e a pessoa que ainda não tem, né, não tem um sentimento cristão ou não confessou Cristo como único suficiente Salvador. Aí entra a questão os atributos comunicáveis, né? A questão da moral, né? do certo, do errado, e isso muitas pessoas, mesmo não tendo entendimento, não tendo a intimidade com Cristo, ele tem esse discernimento. Sim. Então, pastor, porque dentro dessa pergunta, que foi muito bem respondida, Deus abençoe, o que eu queria falar, pastor Costa? Porque a gente vê crente, às vezes, assim, e a gente presencia, eu já presenciei, que lança palavras assim, e tem aquela questão da psicanálise ou da psicologia, sim, que quando criança ela vai absorver aquilo e bota aquilo na mente. E a mãe talvez não sabe o efeito que aquilo vai causar lá na frente, tanto no campo espiritual quanto nesse campo. O que o senhor acha disso aí, pastor Costa? E aí é que está. Não é a questão aí principal, não é o que se fala, propriamente dito. Uhum. Né? Não é o que se fala. Mas por que se fala? E aí é que está o grande perigo, problema. né? A intenção do coração. Então tem muita gente, não só a intenção do coração, e aí vamos ficar com a intenção do coração, mas por que essa intenção existe? O que gerou isso? E aí você colocou duas coisas, começou de uma maneira interessante, né? Que a gente falou aqui da Bíblia, o ímpio, aquele que não tem Deus, sim, aquele foi o que texto não de tem Provérbios. compreensão, Provérbios, aquele que não tem compreensão das coisas de Deus. Ímpio é todo aquele que não é cristão, que não é alguém que segue os ensinamentos de Cristo. Segue até o ensinamento moral, ético, que seu pai e sua mãe lhe deu, são princípios, porque aprendeu com alguém. E aí eu quero copiar um vídeo que eu vi na internet, interessantíssimo. Eu não me lembro a pessoa que eu só ouvi ele fazendo uma pergunta, ouvi e vi ele fazendo a pergunta. Ele disse assim, ele pergunta assim, trair a sua mulher é errado? Perguntou para o rapaz do podcast. Você
você é crente, é cristão? O cara falou, não. O rapaz do podcast disse, não. Ele disse, mas eu vou te fazer uma pergunta. Trair a sua mulher errado? Ele olhou para o... disse, claro que é errado. Isso é antiético, imoral. Ele disse, e onde é que você aprendeu isso? Não, a minha família e tal. E da onde a sua mãe e sua família tirou esses valores para lhe ensinar? Da palavra de Deus. Embora não siga as Escrituras, embora não caminhe com Cristo, embora não tenha se tornado cristão, a sociedade como todo sempre tira o ensinamento das Escrituras. Mentir é errado? Ele perguntou ao rapaz. O rapaz disse, mentir é... Pois é, de onde você aprendeu que mentir é errado? Está nas Escrituras. E o pai e a mãe tem essa consciência. O pai e a mãe têm essa... Você não é crente, então vamos lá. E aí é que está. Por que uma pessoa chega a imprecar uma maldição contra alguém, contra o filho, falar palavras que não devia para o filho? A palavra que ela está falando é ruim, é má? Mas por que ela fez isso? Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa investigar a fonte disso. A vida precisa ser curada, né? E aí ela precisa ser curada. E aí, na psicanálise, eu, como sou psicanalista, sou obrigado a dizer isso. Vou fazer aqui uma ilustração bem simples, bem rápida, porque o nosso papo é de Bíblia, não é de psicanálise, mas eu preciso dar uma noção para a gente entender. Nós, quando nascemos, a nossa mente vamos dizer assim, eu não quero nem falar na vida intrauterina, vamos falar na vida do lado de fora. A nossa mente vem como se fosse um CD, que hoje não tem mais, né? CD, DVD, hoje não existe mais isso, mas um CD vídeo, quem conhece sabe disso. Você ia na loja, comprava um CD vídeo para gravar uma música. Se você gravasse a música nesse CD virgem de forma errada, quando você fosse tocar essa música ia ficar toda, toda arranhada, toda... Muito bem. Se gravasse certinho, ela tocava certinho. Então, a mente humana isso é uma analogia bem simplória. É como se fosse um CD. De 0 a 7 anos de idade se forma a personalidade humana. Então, tudo que é gravado ali de 0 a 7 anos vai ficar pro e ela resto reproduz da aquilo vida e vai ser reproduzido lá na frente. E tudo que essa criança for vivendo, for vendo, for ouvindo, e muitas vezes alguém pode me perguntar, mas o bebê não tem discernimento. Ele não tem discernimento, ele não tem juízo de valor, todavia as impressões estão ficando nele. Então, por exemplo, Melanie Klein, que é uma psicanalista, ela tem uma frase chamada peito bom, peito mal. O que é isso? A mãe vai dar de mamar para o filho. Então, aquele carinho da mãe com o filho no peito, que lindo, passando aquele amor, aquele carinho, e o bebê mamando ali, porque o bebê está ali para mamar, ele não quer saber se tem carinho, o negócio é satisfazer a vontade do estômago dele, estômagozinho dele, muito bem. Mas a impressão de amor, de carinho, de cuidado, fica na mente desse bebê. E à medida que ele vai se desenvolvendo e ele vai experimentando essas sensações, isso vai formando a personalidade dele. Em contrapartida, se você tem uma mãe rixosa, que vive uma situação difícil com o seu marido, um marido vagabundo, um marido agressivo, um marido violento, que bate, que não dá as coisas em casa, ela vai dar de mamar. A gravidez dela, para ela, foi um terror, porque vai prendê-la a um homem que ela vai ter que ficar com esse homem por causa do filho, porque ela não tem estrutura para viver sozinha, né? Muitas semi-analfabetas, por aí vai, eu estou fazendo aqui uma ilustração, e ela está dando de mamar, tem que fazer a comida que o marido vai chegar, se não encontrar a comida, vai bater nela, e o bebê quer mamar, está atrapalhando, e ela, ai, que droga, que miséria esse moleque, criança chata, tira o moleque do peito com violência, como...
Então joga pode, a criança. então pode ser uma frustração Essas com o marido, ela desconta no impressões- filho. Pode ser isso? Essas impressões vão ficando na criança. Ela não sabe, o bebê não faz juízo de valor, ela não sabe avaliar, mas a impressão fica. E é isso que lá na frente vai trazer problemas para essa criança. Essa frustração talvez que ela teve com o pai, com o esposo, que de repente é tudo isso e ela não vê perspectiva, e ela tem raiva do cara ou do pai, ela desconta no filho. Sim. Porque pode ser fruto Freud disso. tem uma frase interessante: não julgues o adulto que eu sou sem conhecer a criança que eu fui. Então, e a Bíblia fala disso. E a Bíblia vai falar disso. Fala, pastor. É interessante que na sua fala, eu estava pensando aqui, né? Então, não somente palavras, Ações. ações, Sim. o tom de voz É por que isso você que fala. eu estou dizendo, não é o que você fala, mas por que você fala. O que vem carregado nessas palavras. É porque a criança, Fala, ela o começa. tom. A Isso, criança o tom. distingue a maneira que o pai fala, se é carinhoso ou não, pelo tom de Aí voz. tem aquela coisa, de repente você fala um pouco mais, com a voz mais exaltada, aquilo já assusta a criança. Ríspido, é. Isso influencia também nessa Sim, sim. O que a Bíblia diz? A palavra branda. Acalma o furor. Então a Bíblia está dizendo que até o tom de voz é perigoso se você não sabe falar. O monge falou que ele expressando uma frase aqui, ele ganha o mundo todo. A mesma frase expressada em uma tonalidade diferente, de uma forma diferente, ele perde o mundo todinho. A mesma frase. Sim, sim. Isso pode acontecer. Então, a questão da... Eu digo isso, às vezes, para minha esposa, a gente, conversando, a minha esposa... eu e a minha esposa, a gente se policia, né? Eu tenho aprendido muito com a minha esposa, graças a Deus. Edilson me conhece há 30 anos, aproximadamente, ou talvez 27, né? Por aí, 27. Não tem 30, porque antes do meu filho nascer, meu filho tem 34, eu já conheci o Edilson. É isso mesmo, então por aí. tem- Mas não fala tem muito, não, uns que o pessoal 30. vai começar a fazer Vai conta, começar a achar que eu fazer sou conta, Vai velho. descobrir a tua idade. É metido novinho, mas é velho. Sou tá? garotão. Não, eu Aí- descobri aqui que a tia Dorinha, né, que é tia do... Tia Dorinha, eu acho que Tia a Dorinha Raquel, eu acho foi que a membro da Raquel, nossa igreja ela aí, está Deus assistindo o abençoe. programa, eu mandei o link para ela aqui, provavelmente ela está assistindo e é filha da tia Dorinha. Tia Dorinha foi a primeira pessoa, quando Cristo me converteu, a me dar a minha primeira Bíblia. Que benção. Tia Dorinha. Ela morava no Cosmorama? Cosmorama. No conjunto Cosmorama. Então, vamos lá. Então, como o senhor falou, a entonação de voz, né, a altura, e por aí vai. E a palavra em si, ela causa um terror na vida de alguém ou causa um benefício enorme. Por exemplo, Tiago, capítulo 3, do versículo 5 em diante, versículo 5 e versículo 6 diz assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Está falando da língua, né? Está Tiago? falando da língua. Está falando Não da é fofoca palavra. não, né? Não, também. A fofoca incendeia. Eu falei pra Noemi, E a como esse- fofoca é feita pela língua. Eu falei para Noemi, como esse homem sofreu com fofoqueiro na igreja. Aqui o verso 9 e 10, esse mesmo texto que o senhor está lendo aí, É. o 9, com ela, né, bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos Olha as aí, ó. pessoas Ó. criadas à semelhança de Deus. Viu? De uma só boca procede bênção e maldição. maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Olha só. Jesus falou da água também, que não Versículo- pode fluir da gente, Sim, dois tipos de água. Dois tipos de água. Salobra. É. Versículo 6. E a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim a língua está entre os nossos membros, que contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. Isso. E é inflamada pelo fogo. Escuta. E é inflamada pelo fogo do inferno. Então, palavras de maldição. Palavras mal usadas por nós, com certeza, vem. Não entra na minha cabeça um cristão, uma pessoa que tem Cristo, que tem essa consciência de distinguir valores, igual a gente falou.
morais, principalmente em Deus, que o fruto do Espírito, que a gente vai olhar ali. Gálatas 5:22. 5:22. E profere palavras, tanto contra o irmão, contra filho, contra quem for, desejando o mal da pessoa. Não entra na minha cabeça o Espírito de Deus trabalhar na vida de uma pessoa dessa. Eu acho complicado. Isso é interessante, a gente voltando um pouquinho lá no início da fala do presbítero? Presbítero Edilson. Eu citei a questão de Davi, né? Aí eu lembrei agora que eu citei esse texto aqui, 1 João 1,9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí por que eu li esse texto novamente e lembrei da questão de Davi? Porque Davi, na verdade, o pecado não confessado e não resolvido, ele leva a maldição tanto para a vida do pessoa que cometeu o ato, quanto daqueles ao que seu estão ao redor dele. Traz a maldição. O que Davi fez? Davi tentou maquiar o pecado dele. Primeiro ele viu, levou para a mente, desejou e maquinou. Procurou alguém para saber quem era, né? Aquela Maravisbela que ele viu lá, né? Maravisbela. Ele viu lá, se vislumbrou e tal, procurou saber quem era, começou a envolver um monte de gente, aí descobriu, aí teve o ato, engravidou. Não, o pior. Descobriu que era casada, mandou trazer o cara da guerra de novo, Bota de testa de ferro para morrer. Isso aí. Olha só, porque um ato levou maldição por falta de confissão, de arrependimento, confissão de pecado. E ele sofreu com a Absalão. Mas depois ele vai dizer isso lá no Salmo 51, enquanto né? eu calei os meus pecados, meus ossos se secavam dentro de mim. E quando confessou, ele ficou iniquidade, livre. Né? O cara se esmiuçado, migalhado. Pagou caro por isso. E viu que Deus não... Contrito, né? No caso, contrito. Poderia ter confessado de uma outra forma, mas foi preciso Natan chegar e Deus mostrar. Por quê? Porque quando precisa... Não, é digno de morte. Ele tomar a atitude que ele tomou. Sim, primeiro era isso. Mas eu estou falando assim, ele poderia ter amenizado um pouco até a consequência da maldição. Sim. Por quê? Porque ele era para estar lá com o exército dele, não foi com o exército dele, ele ficou no castelo. Tinha que estar de frente. Ficou lá no palácio. Começou por aí. Vocês viram o vídeo de um garotinho esses dias na escola, chutando, quebrando tudo, falando que era o diabo e que ia matar Deus a era avó, safado, Deus era isso, eu odeio Jesus, eu odeio isso. O garotinho deve ter uns 12 anos. Xingando tudo que é palavrão, falando que ia matar a mãe, o pai, a avó, ia matar os professores. Jesus é isso. E falou assim, o dia que o diabo, olha só, uma criança daquela idade, o dia que o diabo for brigar com Jesus, eu vou ajudar ele a matar Jesus. Porque eu odeio Jesus. Uma criança, fiquei... Coisa maligna, me deixou de uma forma, pastor Costa. E eu falei, a frustração que esse menino deve ter? A gente tinha que conhecer a história dessa família. Sim, é isso que eu estou falando. Que ele... E detalhe, para ele repetir isso, é aquilo que o senhor falou. Ficou gravado no CD. Ele está reproduzindo alguma coisa lá de trás. Lá de trás. Alguma não coisa é aleatório aconteceu. só isso. Alguma coisa aconteceu. Dá legalidade, porque né? Porque você observou uma coisa nesse vídeo, ele não ataca os professores que ficam na porta impedindo ele sair. Ele só quebrou ali e foi muito agressivo verbalmente. Porque o pai não tinha chegado Ele não podia ter atacado, mas não podia ter atacado. Não, mas ele quebrou um vaso de planta atrás. Sim, mas não ataca o professor. Sim, ele não atacou. Entendeu? Eu fiquei ligado naquilo. Eu falei, você que é psicanalista tem... Sim, claro que tem fundamento, Muito fundamento. E aí tem que se descobrir o que acontece, quem é a família, o que aconteceu nessa família, em que idade aconteceu, para você descobrir o que esse cara... Anamnese, né? O nome disso? Não. Isso não é anamnese. Não, a anamnese é você fazer uma série de perguntas. Sim. Mas na psicanálise a anamnese não acaba. Não é apenas é constante. A gente trabalha com uma coisa chamada associação livre. A pessoa tem que falar, tem que ir contando, e nós vamos observando o que está sendo contado. Porque à medida que a pessoa fala, tira até o que está dentro dela, que ela nem imagina que tem, ela vai jogando para fora. Mas aí tem um problema sério. Tudo que a pessoa fala, porque o que comanda a gente? O inconsciente. Sim. A vida do ser humano é regida pelo inconsciente, não pelo consciente. Muito bem. Tem um monte de coisa gravada no inconsciente. Se essas coisas provocam ao indivíduo dor, sofrimento,
e eu digo feridas emocionais, o inconsciente procura tentar esquecer isso, esconder isso para que essa dor não nos ataque. Então, tudo que a pessoa fala chama-se conteúdo manifesto. Ela vai falando, por isso nós trabalhamos com a Associação Livre. E esse conteúdo manifesto é dito para esconder o conteúdo latente, para esconder justamente o que causa dor. O que nós fazemos? Nós é um mecanismo de defesa, então. É um mecanismo de defesa. Parabéns. É dois mecanismos de defesa. O que nós fazemos? Buscamos isso. Levamos a pessoa de novo ao trauma, a gente vai colhendo e levamos a pessoa ao trauma. Para tirar do subconsciente. Ressignificamos. Não é tirar. Porque assim... Tirar entre aspas, tirar a ação dele. Sim, todos nós temos um monstro dentro da gente. Não adianta. Esse monstro nunca sairá. Perfeito? Controla ele. O problema é que nós aprendemos a administrá-lo. É isso que a gente faz na psicanálise. Tá? E aí tem que saber o que essa criança sofreu, o que essa criança viveu, inclusive no útero intrauterina. Tem essa questão também. A vida intrauterina, ela pode marcar a vida de um cidadão, de um indivíduo. Vocês viram também, falando dessa criança, porque a gente fala de palavra de maldição, a gente precisa ficar muito atento com o que a gente fala. Até em pregações, às vezes, eu já ouvi de uma pessoa, porque assim, eu questionei algumas situações com relação à igreja, e uma pessoa chegou a falar para mim que eu tinha sido rejeitado por Deus. Olha isso. Se eu levo isso para dentro da minha vida, se eu não tenho um pouco de Bíblia, de Deus na nossa vida, como é que fica a consciência de um cara que ouve um novo convertido? Pô, Deus te rejeitou você porque você fica questionando muita coisa. Dependendo do histórico de vida que esse cara tenha... Acabou a vida do cara. Acabou a vida dele. Vai por fazer mais um monte de besteira. E porque assim, e aí a gente tem uma outra questão também, e aqui eu vou ser radical. Talvez eu vá apanhar, né? Mas eu vou ser radical. Eu vou ser bem radical. Tem muita gente dentro da igreja que está na igreja, vive na igreja e não é convertido. Jesus disse isso. Então, tem muita gente que uma palavra maldita, mal pronunciada, mal falada, pode causar um incêndio na floresta mental da pessoa. Por exemplo, então, deixa eu perguntar ao pastor Edmar. Desculpa, até não sei se a pergunta vai mas eu vou perguntar, o senhor pode ficar bem à vontade. Você já viu algum pastor talvez desabafando em cima do púlpito na hora de pregar uma mensagem e descontar e lançar a palavra de maldição sobre pessoas? Existe isso ou não? Aqui no Brasil eu não vi não, mas na França eu já vi. Na França? Mentira. Rapaz, infelizmente acontece, né? Acontece. A gente acabou de falar agora aqui, né? Do controle. A gente está rindo, mas é do triste. Controle sério, e né? do domínio. Isso é só para quebrar o gelo, a gente tá? viu aqui, mas essa pergunta do irmão, do presbítero Edilson, é pertinente, porque entra aí na questão do que o pastor Manuel Costa acabou de falar. Uma palavra mal colocada, maldita, em vez de desgraça a vida de uma pessoa, a vida dela, ela vai se desgraça. Lançar no abismo. Isso aí. E, de repente, o pastor é um ser humano. Né? Sim, nós estamos falando aqui de gente. Lógico. Passivo de erros. Entendeu? Se a gente não tivesse controle e levar isso para o púlpito e falar alguma coisa ali, você, da mesma forma que a gente comentou agora, através do pastor Costa, você está afetando vidas. Verdade. Você está afetando vidas e a pessoa sabe, né? Porque quem passou o problema sabe que aquela indireta é para ele. Então, ele. Tem que haver esse controle. E às vezes o camarada está vivendo uma situação e pode nem ser para ele. Mas como foi lançado ali de maneira aleatória, o cara pega aquilo e já prejudica meia dúzia de gente lá atrás. É isso aí. E é complicado. Se eu se ele estiver comentando com alguém, vai dizer que eu falei com fulano foi lá, falou com ele. Já gera um outro problema. É isso aí. Aí Tiago entra na fofoca. De novo. O senhor viu o pastor que se matou no monte esses dias? Não. Tacou fogo no corpo dele? Não vi. No Monte do Azeite. Mas vocês estão vendo coisa que... Não, apareceu porque muito suicídio que está tendo agora ultimamente. E são pessoas que foram, assim, algumas pessoas que foram massacradas por palavras. E esse pastor mesmo que se matou no Monte do Azeite, pastor, é algo tão terrível de se ver. A calma dele em botar o celular de longe no monte. Ele filmou. Deixou lá, sentou, pegou um galão de gasolina, jogou no corpo, tal, em cima, separou um negócio e outro.
E o isqueiro, tchac, ainda falou 3 vezes, ainda falhou o isqueiro. Caramba. Na terceira, o fogo pegou e ele gritando, gemendo de dor. Aquela tortura e a câmera filmando. Olha, aí eu ouvi uns áudios de algumas pessoas falando que esse pastor ouvia muita palavra negativa de pessoas por causa de problema que ele estava vivendo e por causa da depressão que ele estava. Sofrendo de depressão. E pessoas... É algo que corta o coração de se ouvir a cena, sabe? Muito triste. E isso me preocupou. Porque tem muita gente dentro da igreja hoje com esse problema de depressão e vivendo por palavras malditas que foram faladas por causa dessa situação de história que o pastor Costa, que o senhor falou. Sim. E o subconsciente está criando esse que é um dos mecanismos de defesa, mas está trazendo para o cara o seguinte, meu irmão, vai lá e se mata. Sim, você vai resolver o problema. Sim. E precisa ser olhado essas pessoas. Não, todos precisam, né? Eu acho que o púlpito da igreja precisa de ensinar isso hoje. Isso. Repete. O púlpito da igreja precisa. O púlpito precisa. Enquanto o pastor Costa fala, eu vou procurar aqui algumas perguntas de alguns irmãos aqui. É rápido aqui. O Fábio pediu para mandar um abraço, pastor, para o pessoal que dá oração no sítio aqui na frente, aqui, que a gente faz todo sábado. E Luciano Santos, psicanalista. Conhece? Lá de Santa Catarina, é o que está... Luciano, um beijão no coração. Ele colocou um comentário aqui, ele colocou, tem que ver o histórico dos pais dessa criança, né? E colocou o pai pode estar dando mais atenção à igreja do que a ele, família e tal. E o Márcio Adriano botou, pastor Márcio, pastor Márcio, graças a Deus beleza. Aí. Lembrei do, ele botou Ágil, não sei, Agino Duque em São Paulo, que amaldiçoou um homem falando que ele nunca mais iria andar. Olha só. O tal do Agino Duque lá falou que o camarada não ia andar. Olha só mais. Como é que esses fatos que a gente cita, né? Mais uma vez, o presbítero citou uma situação que a Bíblia relata. Por exemplo, esse pastor, você falou que esse pastor que suicidou-se, né? Sim. Ele recebeu várias palavras Porque estava num quadro de depressão e pessoas... Isso, para a gente ver que essas coisas não vêm de agora, né? Isso já acontecia lá atrás, aqui a Bíblia nos diz, olha só. Em Lucas 19, né? O verso 7, passagem de Zaqueu. O verso 7 diz assim, depois que Jesus, né, diz que vai pousar na casa de Zaqueu, olha só a multidão. Todos os que ouviram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Olha só, e essa mesma multidão no capítulo anterior, no capítulo 18, a partir do verso 35, né, é a multidão que vem acompanhando Jesus. Não vou ler aqui para a gente... Sim. Aí tem a questão do cego lá, que Jesus, filho de Davi... Sim. E eles viram Jesus fazer o quê? Curou o cego. E agora... está aqui reprovando a atitude de Jesus, dizendo que Jesus vai se hospedar na casa de um ladrão, de um pecador. Ou seja, Jesus é tão pecador quanto ele. Não. Aí, trazendo para nós, que o irmão falou que foi dentro da igreja que o pastor viu essas palavras que levou ele a essa atitude. Esse povo aqui é o povo que ouviu Jesus pregando, e era o povo que seguia o ministério itinerante de Jesus, essa multidão. E agora aqui eles tomam essa atitude. Por quê? Não entenderam nada do que Jesus estava falando, na verdade. Aí entra aquilo que a gente falou aqui, o pastor Costa falou agora há pouco aqui, e tem gente dentro da igreja que não é convertido. O camarada está lá porque ele gosta do louvor, não, porque louvor, o pastor também, pastor Costa sabe disso, e o pastor Edmar também sabe. Porque, olha só, o senhor é obrigado a lidar com o problema de todo mundo ali, porque vem até o senhor. Sim. E o senhor tem que ter muito jogo de cintura. E tem algumas pessoas que, se o senhor falar o que ele não quer ouvir biblicamente, ele estando errado, ele começa a amaldiçoar o senhor. E aí o senhor lida com o seu problema, com o problema da igreja, com o problema de Bertano, de fulano, de ciclano e aquilo. Tem uma hora que você precisa chegar, pastor Costa, vamos tomar um café para a gente bater um papo e jogar mentor, né? Sim. Sabe, tirar isso para poder alguém ouvir o senhor também. Porque acha que o pastor é super-homem. Então, assim, e tem que tomar cuidado, porque membro é essa língua de Tiago aí, para amaldiçoar pouco custa. Pode falar. Tá show. Eu tô ouvindo você bem. Então, vamos lá. Eu vou repetir, eu sou radical. Não adianta. O povo me bate. Morno, você sabe que Deus falou que não gosta, ele vomita. Ou é quente ou é frio. Quente ou é frio. E eu sou muito quente. Isso é a Bíblia, né? Eu sou bíblico.
Até o frio, o próprio Deus elogiou. Você Quando, frio, tá bom, mas morno, você não sabe de que lado você está. Como eu falei antes, tem muita gente dentro da igreja, inclusive pastor, que não foi liberto, que não é crente, cristão verdadeiro. Ouviu um assovio, achou que foi chamado, foi para seminário, um assovio, achou que foi chamado. Não, mas eu... A Helena disse que quem assoviu, só assoviu. Foi Chamou pro seminário, beleza, estudou, se comportou socialmente legal, é alguém muito educadinho e tal, mas não está liberto. Porque se tiver liberto... Porque assim, o meu Cristo não mente. Mente? Nunca, Cristo mente? Nunca. Cristo se engana? Ele se confunde? Não. Então ele diz assim no capítulo 8, versículo 36 do Evangelho de João: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sois libertos. Então não dá para eu entender... Aquele que o Pai me deu, ninguém arrebatará da minha mão. Não dá para eu entender como é que alguém que é liberto totalmente por Cristo... E aí eu não quero saber de problema de família... psicanaliticamente, problema de família e tal. Mas a psicanálise foi criada por quem? Por um? Por um? Homem. Fala igual a mim? Sim. Cheio de defeitos igual a mim? Cheio de problemas igual a mim? E quando a gente conhece a história, eu sou psicanalista, presta bem atenção, quando a gente conhece a história desses homens lá atrás, a gente vai ver que os caras escorregaram em muito. Mentiram, inventaram histórias, ajudaram muita gente, trouxeram técnicas maravilhosas que nós utilizamos, mas não existe técnica maior do que a palavra de Deus, do que a operação do Espírito Santo na vida de um crente. Eu estava dando uma palestra na Igreja Batista de Xangri-Lá, lá em cima, no morro. Na época não era o Elim, não. É lá no morro, uma que tem lá em cima. Ah, sim. Xangri-Lá Rosa. Eu acho que ali é Xangri-Lá Rosa. Lá em cima no morro, onde tinha o Júlio, os dois irmãos gêmeos, não sei. Eu não me lembro agora o nome do pastor. E foi um psicólogo lá palestrar junto comigo. Eu não sabia. Eles levaram um psicólogo e me levaram para palestrar sobre isso. Sobre exatamente problemas emocionais e tal. E eu fui falar de Bíblia. E o psicólogo falou. Eu falei biblicamente, depois foi o psicólogo, deu as argumentações dele lá, desfazendo tudo aquilo que eu tinha falado biblicamente. Dizendo que não concordava, construiu tudo. Bíblia era fanatismo e tal. Meu Deus. Eu não conhecia a plateia, não sabia, todo mundo, eu conhecia algumas pessoas, mas não conhecia todo mundo, a igreja se estiver assistindo, a irmã se estiver assistindo. Tinha uma irmã no meio da plateia e eu tinha dado uma palestra uma vez lá, eu tinha pregado uma coisa assim. E essa senhora se levantou na hora que o psicólogo estava falando: dá licença, por favor. Eu estou meio sujo. Aí o psicólogo: pois não, o senhor está falando aí um monte de coisa, o senhor é profissional, o senhor é psicólogo, o senhor é doutor, a mim não interessa o que o senhor é. O pastor Costa falou aqui de algo e eu vou concordar com ele. Pegou a bolsa, virou assim no meio da palestra. Quando ela virou, caiu um monte de caixa de tarja preta. Ela disse: eu passei 10 anos da minha vida tomando tarja preta. Eu não tinha cura, eu vivia amedrontada dentro de casa e tal. Quando aquela irmã ali, ela é minha mãe na fé, ela foi lá em casa, ela ia lá em casa, ela pregava para mim, quando Cristo me libertou, até hoje, nunca mais eu tomei nada. Glória a Deus. Aleluia. E Cristo faz isso. Faz. Então, eu tenho reservas, eu não quero aqui entrar em muitos detalhes, mas as pessoas que conhecem a minha história de vida ficam admirados, Edilson conhece boa parte, de como eu sou hoje, do que eu estou fazendo aqui, como eu estou aqui. Quem conhece o que eu vivi lá atrás, na minha infância, o que o meu pai fez com a gente, como meu pai botou a gente para fora de casa, a miséria que nós passamos na rua, principalmente eu, porque os meus irmãos mais velhos tiveram apoio da família,
inclusive o terceiro mais velho, que é logo depois de mim, eu sou o quarto, também teve apoio de um tio e tal. O único que não teve fui eu. E eu vivi coisas assim. Comi comida em lata de lixo, dormi embaixo de marquise, fui interno do Padre Severino, do recolhimento provisório da Escola 15, e por aí vai. E quando Cristo entrou na minha vida, a minha vida mudou. A minha vida mudou. Eu creio. Piamente. Amém. Claro que santificação é um processo. É todo dia. À medida que você vai caminhando. Mas eu nunca mais fiz o que eu fazia antes. Eu vivi o que eu fumava 4 maços de cigarro por dia. Cristo me libertou. Nunca mais fumei. Tem 32 anos de evangelho. Há 32 anos não fumo. Fazia um monte de coisa que vocês não têm. Então, eu tenho grandes dificuldades de entender como é que alguém chega a pastor e não está liberto. Então, mas o texto que o senhor leu, ele primeiro coloca uma condição. Se, pois, o filho libertar. Então tem muita gente que não é liberta. Se acha, mas não é. Se acha, não é. Ouviu o assovio e é por isso que eu sou radical. Não é nem o fato de ser pastor, é se achando que está liberto dentro da igreja. Seja quem for. Vamos buscar isso, gente, em Cristo, por favor, na palavra. Sim. Ela que liberta. A psicanálise até ajuda. Mas não resolve o problema 100%. Não resolve, porque não dá para entender como é que uma técnica humana cura a alma, porque a palavra psicologia, literalmente, o significado é a cura da alma. Sim. O estudo da alma. E como é? Quem é que entende de alma? Que eu saiba, quem entende de alma é Cristo. Que eu saiba, quem entende de alma é o então, a gente Espírito sabe, né, Santo. pastor, que onde o Espírito de Deus entra, ele muda. A gente falou aqui de Gálatas 5:22, fruto do Espírito, amor, bondade, longanimidade, temperança. Isso está onde? Está no meu corpo ou na minha alma? É isso aí, na minha alma. Então é ele que cura a alma. É ele que cura. É ele A gente que ajuda com alguma coisa aqui de fora, externa. As ferramentas, Fala, E essa fala de vocês, né? Está me remetendo aqui para Deuteronômio novamente, capítulo 21, verso 22 e 23, para depois eu ir lá em Gálatas. Isso. Diz assim: se alguém tiver cometido um pecado que é passível da pena de morte, e tiver sido morto, e vocês o pendurarem no madeiro, ou seja, a pena de morte era no madeiro, Era isso? O seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Aí a gente chega aqui em Gálatas. Hoje é Bíblia pura. Oh, graças a Deus, assim que é bom. Vamos ver qual o verso que diz para a gente aqui. Verso 13. Gálatas capítulo 3, verso 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque lá não está dizendo que quem está pendurado no madeiro é maldito. Ele se fez maldição. Ou seja, ele foi para a cruz. A morte de Cristo venceu a morte. É isso aí. A nossa morte espiritual foi vencida com a morte de Cristo. Você e eu, hoje, nós temos vidas porque nós somos libertos da maldição, porque Cristo se fez maldição em nosso lugar no madeiro. Tem um livro, inclusive... A gente estava sentenciado já, né? Sim. Tem um livro, inclusive, do Joe Owen, que diz que tem como título A Morte da Morte na Morte de Cristo. A nova, da editora Vida Nova. Ou Bez ou Bez, Vida Nova, eu não me lembro agora. Bacana, a morte na morte de Cristo. Legal. É o que ele acabou Vou de ler dizer. esse livro. Você está lá amaldiçoado, só que agora você não tem mais, você está... Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Está lá, Romanos 8:1. Né? Acabou, então não tem como você... Lembrando que a segunda parte que não manda segundo a carne não está escrito, não tem nos originais e colocaram lá. Romanos 8:8. Não, 8:1. É 1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, acabou. Agora, nenhuma condenação. O texto é claro. Eu entendi. É porque o 8:8 diz: aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas aí o versículo 2... O 2 diz que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você está em Cristo, você não anda. E aí é que entra a minha radicalidade.
O Espírito Santo nos incomoda. 2 Coríntios 5,17. O que tem? Pelo que aquele que está em nova vida... Quem está em Cristo, nova criaturas são, as coisas velhas se passaram, tudo se tornou. Logo, se você está em Cristo, não há condenação, você não anda mais na carne. Isso. Então não precisa do versículo 2. É igual assim, uma vez a gente estando em Cristo, o maligno não nos toca. Então, aí é onde a gente vê essa malignidade na vida de pessoas como. Então, o Espírito de Deus não está atuando. Infelizmente, é verdade. Faz uma palavra de maldição para um irmão se ele está em Cristo. Até em brincadeira isso é ruim. Não, como é que... Até em brincadeira. Até em brincadeira é ruim. Até em brincadeira. Como é que um irmão consegue ter raiva do outro, ódio do outro, e ainda montar esquemas para prejudicar o outro? E como é que é isso? Tem uma pergunta aqui, pastor Costa. Eu vou falar que é da minha namorada, ó. Beijo, querido, te amo. Ela perguntou aqui, pastor Costa, como a pessoa... A esposa dele não é boba não, tá? Como a pessoa pode saber se está vivendo debaixo de uma maldição ou debaixo de uma palavra maldita? Bom, vamos lá. Jogou na sala redonda e fez procura o canto. Procura o canto. Capciosa, hein? Em casa a gente conversa. Não, tá certo, não é? Pede para ele responder, você joga assim, não tem que... Mas ela já jogou porque sabe que você tem que responder, só vou corroborar aqui. Não, olha só, se você está em Cristo, você não está vivendo embaixo de maldição. Verdade. Acabou. Não, e aí, vamos lá, não há encantamento contra nós. Show de bola, eu sei que esse está agora. Não há. Quem Balão, está em Cristo, não acabou. Olha o que Balaão diz. Vai lá, amaldiçoa. Não posso amaldiçoar. Como Deus pode amaldiçoar quem Deus abençoou? Quem Deus abençoou. Se Deus nos abençoou, você descansa. Pode quem quiser falar o que quiser a meu respeito, que eu não estou nem aí. Eu acho que eu acho que a nossa consciência em Cristo, né, pastor? A gente tem que ter ela firme na palavra, para a gente não tomar posse disso. Mas o problema e tem crente tomando posse disso, porque tem pastores ensinando isso. Esse é o problema, era isso que eu ia dizer. Vai. Atos 1:8, né? Nós temos a virtude, né? Por virtude, o poder do Espírito está em nós. É a qualidade dele. Recebereis ao descer sobre vós o poder do Espírito. Do Dunamis. Força, tá aí. Dinamite, dinâmico, poder. Não, dinamite não. Não, mas não, tô falando assim, mas ela tem essa. É o poder. Não, tudo bem, mas se a gente vê, ela tem essa conotação toda de um poder. Exercer a fé. Mas a gente acaba associando, eu vou ser obrigado a te defender também. Embora na época de Paulo não tivesse dinamite, e dinamis não está relacionado a dinamite, hoje nós podemos dizer e trazer para a dinamite. Por quê? Porque quando o evangelho é pregado, aí a gente vai lá em Ezequiel 36, 24 em diante, quando o evangelho é pregado, ele explode com o coração de pedra. Ezequiel 11:19 também fala, né? E te tirarei de vós o coração de pedra. 31, tirando aquele coração de pedra e colocando de carne. Então, o poder do evangelho explodindo o poder de explodir. Sim. Embora lá Paulo não tenha falado na dinamite. Na realidade, essas pessoas vivem debaixo de um jugo de palavras, por não conhecer a palavra de Deus. E lá a palavra de Deus ela vai dizer que o jugo ele é despedaçado por causa da unção. E o Espírito de Deus ele veio para isso, para arrebentar com isso e o sacrifício de Cristo. E a gente não vê mais debaixo desse jugo maldito que pessoas colocam. E aí entra de novo naquilo que ele pregou ali. Na lei você estava debaixo de maldição. Da morte, Deuteronômio. Foi mesmo, agora verdade. Você está liberto. O que significa a cruz? Exatamente isso. Porta aberta no céu. O que significa a cruz? Salvação. A Cristo se tornou maldita, a cruz é maldita. Não, a cruz para nós é bênção. Porque a porta do céu é renúncia, é amor, libertação. Libertação. Então eu estou fora dessas condenações. Então a resposta é essa. Estando em Cristo, a gente tem a consciência, a plena consciência de não viver em nenhuma das situações. Nem sobre uma maldição, nem sobre uma palavra maldita. Nem uma palavra maldita. João 13:34, Jesus diz ali, né? Que um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como vos ameis. E que amor é esse? Mas se você for lá no Antigo Testamento, já está lá.
Sim. Por que Jesus agora está falando que é um novo mandamento? Porque ele falou, eu vim cumprir toda a lei, não... Ele né? É a nova aliança em Cristo. Ou seja, aí nos remete a quê? Paulo fala que não anula a outra, né? Ele só abrange ela. Ele cumpriu a outra. Não, muito pelo contrário, ele abrange mais. Sim. Muito bom. A gente vai fazer um intervalo, então, comercial? Agora, para a gente tomar um outro aguinha aqui, daqui a pouco a gente está de volta. E deixa eu dizer uma coisa, esse homem estava nervoso de estar aqui. Olha a facilidade, olha o desenvolvimento desse ajudando homem. A gente aqui olha demais. Olha a facilidade dele nos Antes da gente, Nilson, lembrar o pessoal aqui, faça pergunta no chat aí, gente. Igual a Noemi fez aqui, participa, coloca um comentário que a gente vai ler todos eles aqui. O Fábio pediu para mandar um beijo para ele, para Eliana, para Manu, para o Afonso, a galera do sítio aí todinha. Ó, beijo. Fábio deve estar viajando sábado. Vamos orar para ver se a gente sábado coloca. Ele está fazendo um trabalho de oração muito bom aqui. Eu vou falar com você em off Fala depois. Nisso, eu quero aproveitar antes do comercial. Antes do comercial, eu quero aproveitar dia 23. Eu estou dando uma palestra sobre a soberania de Deus na Ordem dos Pastores Batistas Caxiense. A gente não pode ir para o intervalo sem ler aqui o que o Luciano Santos, psicanalista, colocou. Aquilo que você aceita acaba se tornando seu. Eita! A pessoa toma posse. Deus te abençoe, Luciano. Valeu, Neilson. Pode colocar o intervalo para a gente aí. Vem cá, cadê o link aqui para poder... A PEC Pizzas é uma pizzaria bastante conhecida e apreciada na Baixada Fluminense. Localizada em uma região bastante movimentada, a PEC Pizzas tem conquistado o paladar de seus clientes com sua variedade de sabores e ingredientes frescos e selecionados, além da sua tradicional massa de batata ao leite. A pizzaria utiliza massa fina e crocante, que é assada em forno a lenha, o que confere um sabor único e delicioso às pizzas. Além disso, os ingredientes utilizados são de alta qualidade e selecionados com cuidado, o que faz com que as pizzas da PEC Pizzas sejam realmente diferenciadas. A variedade de sabores é um outro ponto forte da PEC Pizzas, que oferece desde as tradicionais pizzas de mussarela e calabresa até as mais inusitadas. Se você ainda não experimentou as pizzas da PEC Pizzas, vale a pena conferir e se deliciar com essas delícias gastronômicas. Peça pelo delivery, telefone 98288-4305. MMG Solutions é uma empresa especializada em instalações de ar-condicionado comercial e residencial. Eles oferecem serviços de qualidade para garantir que os clientes tenham um ambiente confortável em suas casas e escritórios. Os profissionais da MMG Solutions são altamente treinados e experientes em instalar, reparar e fazer manutenção em sistemas de ar-condicionado de todos os tipos e marcas. Além disso, a empresa oferece atendimento personalizado e se esforça para garantir a satisfação do cliente em todos os aspectos do serviço prestado. Se você está procurando uma empresa confiável para instalar ou reparar seu sistema de ar-condicionado, a MMG Solutions é uma ótima escolha. A PEC Pizzas é uma pizzaria bastante conhecida e apreciada na Baixada Fluminense. Localizada em uma região bastante movimentada, a PEC Pizzas tem conquistado o paladar de seus clientes com sua variedade de sabores e ingredientes frescos e selecionados, além da sua tradicional massa de batata ao leite. A pizzaria utiliza massa fina e crocante, que é assada em forno a lenha, o que confere um sabor único e delicioso às pizzas. Além disso, os ingredientes utilizados são de alta qualidade e selecionados com cuidado, o que faz com que as pizzas da PEC Pizzas sejam realmente diferenciadas.
A variedade de sabores é um outro ponto forte da PEC Pizzas, que oferece desde as tradicionais pizzas de mussarela e calabresa até as mais inusitadas. Se você ainda não experimentou as pizzas da PEC Pizzas, vale a pena conferir e se deliciar com essas delícias gastronômicas. Peça pelo delivery. Telefone 98288-4305. MMG Solutions é uma empresa especializada em instalações de ar-condicionado comercial e residencial. Eles oferecem serviços de qualidade para garantir que os clientes tenham um ambiente confortável em suas casas e escritórios. Os profissionais da MMG Solutions são altamente treinados e experientes em instalar, reparar e fazer manutenção em sistemas de ar-condicionado de todos os tipos e marcas. Além disso, a empresa oferece atendimento personalizado e se esforça para garantir a satisfação do cliente em todos os aspectos do serviço prestado. Se você está procurando uma empresa confiável para instalar ou reparar seu sistema de ar-condicionado, a MMG Solutions é uma ótima escolha. Estamos de volta aqui no Papo de Bíblia, chegando aqui de novo com vocês aqui. Estava conversando em off com essa galera aqui, tomando uma aguinha, que a garganta fica seca, né, pastor? Tanta gente fala, né, pastor Dimar? Não, pastor. Ó, eu queria mandar um beijo aqui. Passa, a gente nem vê. Né? Nem vê. Vou mandar um beijo aqui para Raquel também agora, minha prima Raquel Montijo, filha da tia Dorinha. Que você foi pastor dela lá, tá assistindo. Beijo, querida. Eu quero mandar um beijo também para ela e para tia Dorinha. Tia Dorinha. Mais uma vez, tia Dorinha. E aquela ali gosta de Bíblia, hein, tia Dorinha? Gosta. Muita coisa. Gosta. Sabe? Eu vou contar um testemunho aqui. Eu era espírita na época que eu conhecia a tia Dorinha e eu ia com a mãe do meu filho mais velho para a casa dela. Eu não era casado, mas morava com a sobrinha dela, eu ia na casa dela. E ela chegava lá, ela me debochava, ela me zoava. Esse teu pai de santo é do demônio, que não sei o quê, Jesus, a hora que você conhecer Jesus. E eu conversava com ela, discutia com ela, entre aspas, sempre com respeito. E ela foi a influência na minha vida para eu conhecer Jesus. Amém. E assim que eu me converti, fui à casa dela, foi a primeira pessoa que eu visitei como convertido para dizer, olha, a senhora tinha razão, Cristo me chamou e eu hoje sou crente. Ela disse, foi lá dentro do quarto, pegou uma Bíblia e essa aqui é sua, e me deu a Bíblia, eu não tinha a Bíblia. Tia e Dorinha. ela me deu a Bíblia, tia Dorinha. Amém. Eu amo essa veinha, eu amo essa mulher. Aonde você vê o Montijo aí, é parente nosso. E ela tá novinha, ela tá com 93 anos. Quando e anda, lê Bíblia, lembra de texto, lembra de história. E não falta, não. Quando o pastor Costa me deu o link, né, a primeira vez para mim assistir aqui, que eu vi lá de Edilson Montijo, eu falei, será que tem alguma coisa a ver? Tem. Montijo, que Nova Iguaçu é parente nosso, não tem jeito. Gente, vamos lá. Voltamos aqui, então. A gente parou aqui no comentário do Luciano Santos, né, psicanalista. Aquilo que você aceita acaba se tornando seu. Sim, você acaba tomando posse daquilo que você aceitou. Isso aí. Acabou. É só você rejeitar. Não serviu, amigo? Rejeita, mas desfaz. Mas para mim não pode servir, por quê? Por que não pode servir? Porque o que serve para mim é a palavra de Deus. Isso aí. É ela a minha regra única de fé e prática. É o que diz aqui que eu quero viver na minha vida. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta aqui agora para os dois. Cuidado. Que assim, eu creio que é o ouvinte aqui que deve estar tentando falar isso, né? Mas vamos lá. Até que ponto essas palavras sendo marteladas na vida até de uma pessoa crente, isso pode influenciar e leva o cara a, de repente, a pessoa ou a mulher, o que for, ao suicídio? E a pessoa acaba cometendo esse ato. Não vou entrar em mérito de questão de suicida, se é isso, se é aquilo, não. Mas assim, isso pode ser uma ação espiritual que leva o camarada a tomar essa decisão, ou pode ser somente por causa da depressão, da doença na alma aí, psíquica, que causa isso? Como é que a gente pode tentar elucidar para quem está ouvindo a gente essa área? Tá. Ou é algo espiritual mesmo isso aí? Não, vamos lá. Tecnicamente, psicanaliticamente, vamos ser claro. Diabetes. Dançarina do diabo. Diabetes. Não. Diabetes. A gente ri que porque eu ouvi falar isso.
diabetes. É uma doença. Sim. É um desvio, né? No pâncreas, né? O pâncreas. No pâncreas. Deixa de produzir a insulina, né? E tal. Beleza. Onde é que você tem que ir? No médico. Perfeito? Sim. Problema cardíaco. Você tem uma disritmia cardíaca, você tem um ataque cardíaco. Problema cardíaco, você tem que ir ao médico. Sim, sim. E acabou-se. Úlcera. Você come, por exemplo, um sujeito que era desregrado como eu era. Hoje quero emagrecer, quero diminuir minha barriga, não consigo, porque eu tenho uma diástase de 15 centímetros e ela está aumentando, por causa da gordura nas vísceras, que faz peso e abre mais ainda. Isso é doença, você tem que se cuidar, você tem que se tratar. Ponto. Depressão também pode ser doença, pode ser falta de hormônio, você pode ter uma série de problemas biológicos, fisiológicos, que causam a você a depressão. Ponto. Sim. Agora, você não tem disfunção nenhuma, escuta o que eu vou dizer, biológica, você não tem problema nenhum biológico. Muito bem. E tem depressão espiritual. Espiritual. Aí não tem para onde correr. Entendi. Espiritual. E aí não adianta você ir a médico, tu vai tomar remédio, a coisa é espiritual. E é nessa aí que o diabo atua, porque é na alma E aí entra a questão espiritual. Bíblia. Bíblia. Vamos lá. Amor. Você falou da palavra insistente, Vamos para a Bíblia. Mateus 4. Jesus é levado ao deserto. O que aconteceu lá? O diabo chegou para ele e pá! Olha, está escrito isso aqui assim, assim. O que Jesus fez? Está escrito também. Também está escrito. Ah, mas ele aí insiste. Não, mas está escrito assim, assim, assim. Jesus disse, mas também está escrito. E vai desfazendo o que ele disse. Aí ele insiste de novo. Não, mas está escrito. Jesus faz o que? Não, mas também está escrito. Então vamos lá. Se você está encharcado da palavra de Deus, qualquer insistência, seja lá de quem for, será rechaçada pela palavra de Deus. Então, quando alguém me diz alguma palavra de maldição, eu conhecendo a Bíblia... Jesus falou assim, mas eu vou deixar para vocês um consolador. E ele vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito, ensinado. Então, ou seja, se veio o questionamento, automaticamente o Espírito Santo, Tomás também está dizendo isso. Está dizendo isso. Mas interessante, presbítero Edilson, que eu vos farei lembrar tudo o que eu vos tenho dito. O Espírito Santo fará lembrar. Mas aí entra a nossa responsabilidade. Onde está a nossa responsabilidade? Você, quando vai se preparar para um concurso, você vai fazer lá uma prova, você faz o quê? Você estuda, não é isso? Então, na hora que chega lá a questão lá, vai vir até memória o que você estudou. Bate aqui. É isso? Se eu não tenho o costume de meditar Ler a e palavra. de orar... Sim, ele não vai lembrar o que você não estudou. O Espírito... Escola dominical você não aparece. Dominical. Culto de doutrina você não aparece. Na hora da mensagem, sai beber água. Na hora da mensagem, está bebendo água, conversando lá fora. Como é que você está preparado para quê? Qualquer palavra de maldição, você vai abraçar. Abraço é dele. Por que as pessoas hoje, Paulo vai dizer em Efésios 4, que são levadas ao redor por vento de doutrina? Porque não conhece a palavra. Qualquer um não engana. se aprofunda Jesus falou, na palavra. o povo erra porque não conhecia a Escritura. Então acabou. Então, se você está encharcado com ela, pode vir a insistência que vier, que eu rechaço. Ô, meu irmão, peraí, sai fora. E isso é em todas as áreas. Hoje em dia tem esse combate a fake news aí e tal, enfim. Mas vamos lá. Aí é onde a gente vê de cima de púlpito ou onde quer que for, alguém pregando... Mas há doenças que causam, por exemplo, a depressão. Por exemplo, Jesus, a mulher curvada, né? Ali sim. Então, mas aí a gente vê pessoas citando textos errados, distorcendo o contexto para tentar criar uma heresia que a gente conversou ali fora, onde o Espírito Santo atua. Sai fora disso aí. Sai fora disso aí. Não é isso aí, não. Inclusive, deixa eu explicar uma coisa e eu vou ser obrigado a me colocar como exemplo. Eu tive uma ferida na perna, e eu quero colocar isso bem claro aqui. Eu tive uma ferida na perna, uma úlcera, que eu levei 4 anos. Pastor Carlos César, pastor Wilson do bairro de Maio. Pastor Wilson foi o sujeito que me acompanhou e me ajudou, não deixou o médico amputar minha perna,
para vocês terem ideia como é que eu estava. O osso do lado de fora. Eu usava 4 pacotes de absorvente na perna, porque vocês não aguentavam ficar perto de mim por causa do mau cheiro. Esta doença me abateu, escuta o que eu vou lhe dizer, psicologicamente, profundamente. Uma doença física que acabou mexendo com a minha mente. Beleza? A gente se sente impotente, não pode fazer nada, não pode trabalhar e tal. Não, e você e precisando. Ser humano fedendo em vida. Não, e as pessoas chegam para você e ficam, caramba, eu não posso fazer nada, eu dependo de pessoas. Isso vai matando o homem em si. Entende? Então, psicologicamente, eu não tive depressão, mas quase cheguei a ter. Fiquei no limite disso. Fiquei muito abatido. E quando o médico disse, olha, eram 2 médicos, vamos amputar a perna dele, eu falei, meu Deus. Aí eu orei, aí o pastor Wilson chorando. Esse homem eu devo a ele. O pastor Wilson disse, não, vai amputar nada. O senhor é maluco? Não. E me tirou na hora lá do hospital e me ajudou, me levou para outro médico e comprou injeção para mim, conseguiu, na época, Clexane. E o pastor Wilson foi para mim um anjo do Senhor que Deus colocou. Então, eu quero dizer o seguinte, quem está doente, e aí é que está, não precisa ser a doença que cause a depressão, falta de hormônio, essas coisas, né, porque causa, e eu não quero entrar muito na psicanálise, porque nós estamos falando de Bíblia. O programa é Papo de Bíblia e nós queremos falar de Bíblia. Mas quem está doente precisa, cristão, principalmente cristão, precisa de acompanhamento bíblico. E a igreja falha nisso muitas vezes. Sim. Entendeu? Faz aquelas visitas... como é que eu diria? Genérico. Corriqueira. Não é... Para manter costume. Cumprir tabela. Pronto. Sim. Eu vou lá visitar para cumprir tabela. Para entrar em estatística, dizer que fez. Visitei. Entrar em estatística, tiro foto, digo que visitei, mas não acompanho aquela pessoa com Bíblia. Porque dá trabalho, pastor Costa. Cuidado dá trabalho. Ninguém quer ter trabalho. Vou fazer igual o Maurício. Cuidado dá trabalho. Cuidado da trabalho. E Jesus mostrou isso na palavra de Deus. E aí entra em depressão. Claro, que o ser humano vai definhando, vai se vendo incapaz, impotente. Eu não consigo ler Bíblia, eu não consigo descer para ir tomar uma ceia, eu não consigo comungar com qualquer fala do irmão já te aborrece. Qualquer fala do irmão Tudo é para ele. Tudo é para ele. Ele, coitado, o sujeito está totalmente, ou ele ou ela, está debilitado. Dentro dessa fala, pastor, eu vou até passar para o senhor também agora, ou pastor Costa. Foi numa universidade americana, eles estavam acompanhando pessoas que estavam em coma. E as pessoas que eram acompanhadas por pessoas cristãs... Eu vi isso. Eu vi esse vídeo. Texto bíblico, ela lá, com texto bíblico, orações. Tinha reações e a recuperação foi muito mais rápida do que as outras pessoas. Pessoas que nem sabiam, poder de Deus. em coma... Mas alguns induzidos porque eu vi e outros em coma mesmo porque coisas impossíveis aconteciam. Só Deus mesmo para fazer. Então há um poder muito grande na oração e na palavra. Na palavra a gente precisa entender isso. Então, se há palavras de maldição, há uma muito maior que a de Deus. Então a gente queria falar para quem está escutando a gente hoje. O senhor pode falar aqui, a gente fala aqui ou então na principal. Tem um Deus que cura e ele continua curando. Sim. Ele ainda continua atuando e agindo com milagre no meio do seu povo. Sim. Principalmente agora, com essa maldita depressão entrando na vida de muitos crentes. Mas tem um detalhe. Ele não trabalha com fantasmas. Verdade. Deus não trabalha com fantasmas, pastor, o senhor fala. Deus trabalha com pessoas. Vidas. Ele nos chamou, nos elegeu, nos escolheu para que nós fôssemos suas ferramentas para abençoar os outros. Ele, quando chama Abraão, ele diz, sê tu uma bênção. E Deus nos levantou como sua igreja para que nós fôssemos bênção para os outros. E às vezes a gente bate nas costas do camarada e fala assim,
Pastor Costa, sua bênção vai chegar em nome de Jesus. E Jesus está assim, mas a bênção dele é você, cara. Eu estou ouvindo isso direto. Você que tem que abençoar ele. Eu estou ouvindo isso. Vai chegar com você. Pode falar, pastor. O presbítero Edilson levantou aqui a questão desse vídeo, né? Pessoa em coma, e ali eram ministradas palavras de bênção, cânticos de louvores a Deus e orações. Meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte, na diversidade, nos percalços da sua vida, você não está só. Deus Aleluia. É contigo. Amém. E pode Glória a crer Deus. que o impossível é o que Ele vai fazer na sua vida. Glória a Deus. Eu creio. Porque onde você acha que não tem solução, aí Deus vai agir. E agindo Deus, Quem impedirá? Isso é muito bom, né? Isaías 43, Isso aí. 13. Não há como. Então, Benção. pastor, hoje o problema então dessas pessoas é falta de presença de Deus através da palavra e da oração. exercer a fé. Eu falei de exercer É o a fé. exercício dela, isso E aí, a gente literalmente. precisa fazer, sabe o quê? A gente não tem muito esse costume de fazer uma autoanálise Sim. e ver o que é preciso ser aparado de arestas na nossa vida. Um grande exemplo, o rei Josias, né? Sim. Josias, quando fez a reforma do templo, que foi profanado, tinha imagens de deuses pagãos ali. O que ele faz? Ele faz toda aquela limpeza ali, que o livro foi achado, a gente não vai aqui entrar em detalhes, né? Mas o livro foi achado pelo Quias, que foi levado lá, e quando ele lê o livro, né, o livro da lei, ele se rasga as suas vestes, ele é incomodado quando é feita a leitura ali. E ele faz a restauração do templo e leva o povo novamente à adoração, e é lido o livro. Depois Esdras lê o livro em praça pública, e nós precisamos estar com esse livro na nossa mão. Ezequias trouxe o renovo, né? Isso. Através da palavra. Também. Porque a nossa vida só vai estar livre de maldição, não dos ataques, mas vamos estar livres da maldição quando nós colocamos a nossa vida no altar de Deus. Né? E eu faço Consagrando a nossa questão de vida. pegar os detalhes. O senhor disse, não vamos entrar em detalhes. O senhor citou um texto maravilhoso. Eu faço questão de pegar um detalhe. Enfatizar o detalhe, né? Enfatizar o detalhe. Olha o que o texto diz, segundo Crônicas, capítulo 30, do versículo 18 ao versículo 17. 18 ao 27. Sim. Antes disso, o que o texto diz? Antes desses versículos, o que o texto diz? Que o livro estava perdido. Aonde? Lá dentro. Na casa do Senhor. Ninguém conhecia o livro da lei. E hoje não está diferente. Se tem Bíblia, se cita a Bíblia, Várias mas traduções. não se estuda a Bíblia como deveria. Verdade. Não se apropria da palavra como deveria. E aí, do versículo 18 ao 27, olha o que o texto diz em 2 Crônicas, capítulo 30. Uma multidão comia a Páscoa. Diz o texto que era de coração buscando a Deus. Mas o texto é claro, comia a Páscoa não conforme estava escrito no livro da lei. E Deus adoeceu esse povo. E Ezequias ora para que Deus cure esse povo. E aí Deus fala com ele e diz o seguinte: tá, eu vou curar, mas vocês vão ter que fazer mais 7 dias de Páscoa, como está escrito. A Páscoa de acordo com como estava escrito. E no finalzinho diz assim, então, ele usa a palavra denotativa de situação, para dizer que vai acontecer alguma coisa agora, porque alguém fez outra antes. Então, as suas orações chegaram ao céu, e Deus ouviu o seu clamor e curou o povo. Meu Deus, que bênção. Então, foi necessário cumprir o que está escrito para que Deus abençoasse. Perfeita a sua colocação. Mas olha que coisa que a gente vai... Assim, à medida que o senhor falou, o pastor Costa aqui agora, enfatizando o detalhe. Você tem que vir mais vezes aqui. Os ídolos foram tirados da casa. Olha só, dentro da casa do Senhor tinha ídolo. Casa do Senhor. Mas hoje não tem, só na França que tem, né? Mas Só por na quê? França. Só No na Brasil França, não tem. Mas sabe No por quê, Brasil pastor não Costa? tem. Porque a Bíblia não está sendo suficiente mais para esse povo. Exatamente. Tem que estar buscando coisa fora. Eu vou fazer algumas leituras aqui, é complicado. Para a gente já quase encerrar,
Isaías Pinheiro. Primeiro, Luciano. Eu vou gostando desse negócio. Eu vou ler aqui alguns comentários. Luciano Santos, psicanalista. Nada é maior do que o Cristo que eu sirvo. Dúvida disso é pecado. É pecado. Amém. Eu só podia ser meu amigo. Beijo no coração. Isaías Pinheiro, muito bom, botou aqui. O Márcio Adriano fez Isaías Pinheiro Lopes. Pinheiro Lopes, pastor. botou muito bom. Tem uma pergunta do ouvinte aqui. Judas, quando deu cabo à sua vida, o diabo estava atormentando ele ou já o tinha deixado sendo atormentado por suas decisões e escolhas? Não, ele era, olha só, ele era do diabo. O próprio Cristo vai dizer isso. Ele não, embora o texto diga que ele, tem um pedaço que o texto bíblico diz que, como é que é? O diabo entrou nele, né? Tem um pedaço, eu não me lembro agora a passagem. Sim. Mas Jesus é muito claro. Jesus diz que ele era filho da perdição. Quando se dizia filho de alguma coisa, era para marcar a identidade dessa pessoa. Filho da luz. Quem é o filho da luz? É aquele que é de Cristo. Não, Jesus ainda fala assim, quando ele vai falar com os escribas, ele faz: vós obedeceis a vosso pai, ao vosso que pai, é o diabo. Que é o diabo. Então ele era do diabo. João 8,44. Por isso que ele se matou. Vai. Verdade, vamos lá. Outra. E tem aqui João Lúcio Matos. João Lúcio. Piedade, é. Pastor João Só Lúcio. bispos no Papo de Bíblia. Ele mesmo. Aí botou: Deus abençoe esse programa. O José Antônio Rai botou: visitas robotizadas sem fundamento. Isso. Aquilo que eu falei. Foi o que você falou aí. É para cumprir tabela. Acho que é Nicemar de Souza Gonçalves. Boa noite, Nilcemar. pastor Ademar. Isso aí, botou aqui. Nilcemar. Membro lá da Verdade. igreja. Tá. Boa Márcio- recuperação, meu irmão. Deus é contigo. O pastor Márcio que fez a pergunta, agora está colocando muito bom, pastor Costa, pela explicação de Judas. Aí. O Antigo Testamento, o Salmo já disse que a sua destra iria te trair. Sim. Foi o sim. camarada que estava tomando conta ali da parte. O meu amigo levantou contra mim o seu calcanhar. Meu amigo, você me traiu com um Amigo beijo. Amigo, esse amigo aí, e aí é que está, a gente precisa conhecer o original para entender que essa palavra amigo não quer dizer que ele era amigo mesmo. É um sarcasmo, é uma... Mas, vamos lá. E Jesus, ele era muito fantástico quando ele falava as coisas, né? Sim. Essa situação mesmo, quando ele fala, amigo, você com um beijo me traz, Sim, é algo terrível ali. Mas vamos lá, aqui então, teve essas perguntas aqui, mas... Estou adorando as perguntas, Foi, filha, né? Estou adorando. Amém, pastor Ademar. A Nilcemar está mandando aqui para você. Deus Então, é um homem. É um membro lá da igreja. É um membro. Nilcemar. Vamos entrar nas considerações finais aqui. O pastor Costa. Pastor, fica à vontade. Eu Não, posso primeiro, vontade, pastor, depois, primeiro primeiro o senhor, convidado, depois ele. Eu posso fechar com um versículo? À É o que é vontade. mais a hora, pastor. Bom, Quem manda aqui no programa hoje é o senhor. É o senhor que está no comando. Foi muito prazeroso, né, estar aqui com essa experiência nova para mim, né, com o presbítero Edilson, o pastor Manuel Costa. Obrigado pela oportunidade aí. E como a gente estava falando de maldição, né, a gente falou muito de relacionamento, de fala, de cuidado, né? A gente hoje eu sou vovô, tenho 2 netinhos, o João Vitor com 1 ano e 6 meses e tem o Andrei que vai fazer agora 3 meses, dia 28. André é nome de jogador, hein? Isso. Para a gente tomar cuidado com os nossos gestos, com nossas atitudes, com nossas falas, assim como nós cuidamos dos nossos filhos, cuidar do nosso neto também. Ele diz que a gente é vovô, a gente é pai segunda vez. Então eu quero fechar, para não tomar muito tempo, com o versículo do Salmo 127, o versículo de número 3, que a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Ou seja, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, educá-los eles no caminho do Senhor, nossos netos, para que eles possam estar sempre na presença do Senhor. Lógico que nós sabemos que depois que eles pegam uma certa idade, né? Sim. Aí já vem o pensamento próprio, com outros conhecimentos, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é com palavras de brandas, né? De bênçãos, né? Principalmente bênçãos. Sermos enérgicos quando precisar, mas com amor e com carinho, para que eles possam permanecer aí no caminho do Senhor. Tá? Obrigado, Deus a todos abençoe. Amém. Pastor Costa. O nosso programa é Papo de Bíblia. E nós dirigimos esse programa hoje, propriamente dito, para nós cristãos, para a família cristã, para a família de Deus. E o presbítero Edilson começou
exemplificando que ele não consegue entender, ele não concebe alguém que se diz servo de Deus, cristão, lançando palavras de maldição para os seus filhos ou para o seu irmão, seja lá para quem for. Então, biblicamente falando, não há condições de um crente que se diz crente ou que seja verdadeiramente liberto fazer o que nós acabamos de dizer. Dizer palavras de maldição para os seus filhos, para a sua família. Se faz. E aí, vou usar a fala do pastor Adimar, olhe para você e veja se verdadeiramente você é cristão. Se você foi chamado, se você verdadeiramente é selado com o Espírito Santo. Amém. Da promessa. Meu querido, faça uma autoanálise. Meu querido, minha querida, se você age dessa maneira, se você impreca maldições contra a sua família, contra os seus filhos, contra os irmãos da igreja, você tem que rever o seu cristianismo. Um beijo, minha esposa, um beijo, minha igreja, PIB-VC, Primeira Igreja Batista de Vila de Cava, mas pastores da ordem, um beijão, amanhã estaremos juntos. Em nome de e Jesus. Obrigado mais uma vez a você que nos acompanha. Então, só para a gente finalizar, é muito complicado, né? A gente vê pessoas, acho que a gente precisa muito, aquilo que Jesus falou, a gente precisa mais ouvir. Sim. Do que pronunciar a palavra precipitadamente. Sim. E tem gente que, foi aquilo que eu falei, nem brincando, certas palavras, esse texto de Salmo que o senhor leu, 127, falando dos filhos, como a gente precisa zelar. Eu acho que essas palavras que a gente impetra no coração do filho, hoje eu chamei meu filho em casa, eu falei com ele, eu falei, rapaz, eu te amo tanto, cara, mas eu preciso falar com você, vamos policiar nessa área aqui, vamos fazer isso, até tal hora, eu quero o seu bem, amanhã lá na frente, quando o papai fechar o olho, não tiver mais aqui, você vai falar assim, caramba, ainda bem que meu pai fez isso comigo. É isso aí. Falei, porque você é uma bênção, cara. Você é um camarada de Deus. Você é cheio de Deus na sua vida. Eu sempre falo isso. Tem hora que a gente ameaça perder a linha, mas, opa, peraí. Eu sou servo de Deus, eu não posso fazer isso não. Ele é herança que Deus deixou para mim. Não posso fazer isso não. Então a gente vai e procura manter esse padrão. Então, faça isso. Abençoe a sua família, abençoe seus filhos, abençoe seu esposo, a sua esposa. Traga palavras de bênção para a vida deles. Para o seu irmão em Cristo na igreja. Chega domingo, né, pastor Costa? Já abençoando o camarada. Uma semana de vitória, Deus te abençoe. O dia de amanhã vai ser fantástico para você, se assim, Deus... Fala isso, é bom. Vamos evitar o que Tiago passou lá, que ele sofreu com fofoca. Deus abençoe sua vida, viu? Antes da gente terminar, eu vou pedir a você que faça uma oração, porque eu vou fazer uma fala aqui, olhando para essa câmera, a meu respeito. O Senhor me converteu, eu tinha 32 anos. Eu vim de uma vida bastante conturbada. Eu tinha 2 filhos, 3 filhos já, quando o Senhor me chamou. Aliás, 2 filhos. E veio a terceira, e a terceira foi a razão da minha conversão. Eu achei, a minha filha adoeceu, eu levei minha filha para o hospital, achando que estava curando ela, que estava levando ela para ser curada, quando Deus a estava usando para me curar a minha alma. Mas como santificação é um processo, eu cometi muitos erros. Com os meus filhos, falei muita besteira, falei muita coisa errada. E com certeza produzi nos meus filhos comportamentos errados por causa das coisas que falei e fiz. E Cristo me fez enxergar isso. O Senhor me fez enxergar isso. E eu louvo a Deus por Cristo ter me mostrado o quanto eu estava errado. Hoje, eu tenho meus filhos com muito carinho e meu filho
às vezes manifesta comportamentos que eu tenho certeza que estão atrelados ao que eu fiz lá atrás. E por isso o perdoo. Tenho uma intimidade, é primo do Edilson, do presbítero Edilson, tenho uma intimidade com ele muito grande de conversarmos e de falarmos a verdade um para o outro, nos abrir nosso coração um para o outro. E quero dizer a você, meu filho, esse salmo que o pastor Admar leu é o lema da minha vida. Você é bênção para mim. Amém. Vocês são bênção para mim. Thaís, você é bênção para mim. Você é minha filha. Karen, você é minha filha. Você é bênção para mim. Igor, você é bênção para mim. E eu quero pedir perdão a vocês por tudo aquilo de errado que eu fiz. Porque fazer um programa como esse, quando o Edilson levantou essa proposta, a primeira coisa que Deus falou comigo foi exatamente isso. Tá? Que Deus me perdoe, e eu quero pedir, aliás, ele já me perdoou, eu quero pedir ao Edilson que feche esse programa fazendo uma oração. Amém. Amém. Só para rápido aqui, o mundo espiritual, ele vive de confissão, de palavras, né, pastor Costa? E quando o anjo encontra Jacó ali, já sabia o nome dele, mas falou assim: qual é o teu nome, cara? Meu nome é Jacó. Ele precisava falar o que ele era, para que Deus pudesse transformar a vida dele e transformar em quem ele foi. Isso é bom. Sim. Isso que o senhor fez. Amém. O mundo espiritual ouviu isso. Amém. E Deus vai cumprir alguns propósitos na sua vida. Amém. Depois. Amém. Em nome de Jesus. Eu creio nisso. Né, pastor? Então a gente vai orar. Em nome de Jesus. Para Pastor, encerrar, muito obrigado obrigado. por vocês estarem. Deus agradeço. abençoe muito a Bênção sua para vida. Pastor, mim, mais tá com uma vocês vez, aqui. obrigado. Amém. Neilson, a gente vai só fazer uma oração e quando eu falar amém, você já pode encerrar aí, que os agradecimentos foi feito, ok? Senhor, nós te adoramos nessa hora, te bendizemos, glorificamos muito o teu nome pela tua presença junto de nós aqui no programa hoje. Amém. Como sempre o Senhor esteve, mas hoje de uma forma especial, trabalhando no coração do pastor Costa, no meu coração e com certeza no coração do pastor Admar e do Neilson. Ó Deus, como é bom estar num ambiente e saber que o Senhor está junto de nós, Amém. guiando, orientando a nossa vida e, acima de tudo, tratando a nossa vida espiritual também. Pai, obrigado por esses momentos, por pessoas que estão aqui nos assistindo, Senhor, que talvez vivem um quadro de depressão, ou talvez vivem debaixo de palavras de maldição, ou talvez vivem, Senhor, pedindo socorro na sua alma e ninguém do seu lado está vendo. Senhor, dá a oportunidade a pessoas que estão do lado que ama, que possam enxergar esse grito de socorro através do silêncio dela. Essa pessoa precisa de Cristo. Em nome de Jesus, que a tua graça e que esse grito de socorro possa ser escutado por alguém através do Espírito de Deus nessa noite. Que ela possa conseguir exteriorizar isso, botar isso para fora para ser liberta, porque o mundo espiritual vive de confissão. Eu entrego cada um nas tuas mãos. Obrigado pela minha esposa, pelo meu filho, da mesma forma que o pastor Costa agradeceu pela vida dele, dos seus filhos, da esposa. O pastor Admar também, que falou dos seus netos, que são bênção. Que a gente possa vivenciar e praticar isso que a tua palavra diz, dia e noite. Amém. E que o teu nome seja glorificado em tudo na nossa vida. Abençoe os teus filhos agora que estão ouvindo e assistindo, e que eles sejam bênçãos nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Você assistiu o programa Papo de Bíblia.